Bora lá, pessoal, para mais uma videoaula. Retomando aí a ditadura militar, lembrando aí que a ditadura militar é um dos períodos de maior importância da história do Brasil e volta e meia é retomada, é relembrada nos principais vestibulares do Brasil. Então, vale a pena a gente se debruçar um pouquinho mais, com mais calma, né, pontuando mais alguns pontos extremamente importantes desse período, para que vocês possam ter ciência aí da maior quantidade de conhecimento, de informação, para que vocês possam estar muito bem preparados. Eu tenho certeza que estarão. Certo, pessoas? Na última videoaula, presente aí no canal, nós vimos o primeiro governo da ditadura militar, né? E agora vamos falar sobre o governo do Costa e Silva. Vimos anteriormente o governo do Castelo Branco e agora o governo do Costa e Silva, tá? Que vai de 67 até 69. Tá? O Costa e Silva já chega, embora não sendo do grupo dos linha duras, né, ele seja um pouco mais moderado, as medidas que ele vai tomar vai fazer com que ele se aproximasse muito mais dos linha dura, né, dessa ala dos militares que tinham como vistas um endurecimento maior e uma permanência maior no poder dos militares. Tá? Ele já começa nomeando para vários cargos públicos de confiança militares, ou seja, substituindo cargos que até então que eram compostos por civis, ele vai começar a nomear militares. Tá? Vai ficar aí só 2 civis nos seus principais, nas suas bases de governo, né? Que é o Delfim Neto e o Hélio Beltrão. Tá? Justamente esses 2 ministros aí que vão iniciar um projeto econômico que visava retomar o crescimento e controlar a inflação dentro do Brasil. Tá? As novas medidas incluíam, inclusive, o controle dos preços por meio do Conselho de controlar a inflação. O governo dele, pessoal, além disso, vai ser marcado, né, por uma nova política que vai trazer alguns resultados positivos, tá? Principalmente aí o crescimento do produto interno bruto, tá? Que é o que nós vamos chamar do início do milagre econômico. Nós vamos voltar a falar do milagre econômico lá no governo do Médici. Tá? Nós vamos retomar esse assunto lá, que lá vai ficar bem evidente. Mas aqui já era um indício de toda uma propaganda que vai ser feita, dizendo eles, né, como a solução para com a inflação no Brasil, essa política que vai ser adotada por eles. Pessoal, e a euforia, né? Então, em 64, aí, a inflação no auge chegava a 92%, e em 68, essa inflação estava ali na casa dos 25%. Tá? E o crescimento do PIB chega em 1968 a 11,2%, um crescimento bem exponencial em relação aos anos anteriores, tá? Mesmo que a custo de sangue, mas aumentou. Né? O Costa e Silva, né, foram marcados aí, os primeiros anos do governo dele por vários protestos. Tá? Então, principalmente protestos aí de jovens estudantes que nessa época eram muito engajados. Tá? Inclusive, a polícia vai chegar a matar um desses estudantes numa manifestação, tá, chamado Edson Luiz. Esse fato vai mobilizar muito. Tá? No velório desse estudante vai atrair mais de 50 mil pessoas. E é justamente a partir da morte desse estudante estabelecer um novo movimento, né, chamado aí Neste Luto, a Luta Começou, dando ênfase à questão de que a sociedade não mais se calaria diante dos abusos da ditadura militar. Tá? Então, após a morte, aí, vão ter greves em Contagem, greves em Osasco, a passeata dos 100 mil, né, também vai acontecer em julho de 68, vários movimentos no Rio de Janeiro. E aí, diante desse contexto de aumento da participação popular, aumento das práticas do governo militar, o governo decide, então, ampliar os mecanismos de repressão. E aí, todo aquele que era considerado contrário ao governo vai ser chamado de subversivo, contrário à ordem, anarquista, baderneiro, comunista, comedor de criancinha. Então era assim que era tido aqueles que eram contrários ao regime militar. Tá? Também é que um deputado, né, o Márcio Moreira Alves, ele vai fazer um discurso
contra a ditadura, né, ali bem motivado por essa questão dessas perseguições. Ele vai ser tamanhamente perseguido que ele vai, inclusive, fugir do Brasil, vai se exilar com medo aí de ser morto pelo regime militar. Aí deixa aí o trecho, né, de parte do discurso dele, para vocês apreciarem, e aqui também outro trecho, tá? Então fica aí para vocês entenderem o que ele escreveu, que afrontava ali, né, o governo militar, que inclusive, né, vai acabar tentando processá-lo, né, vai fazer com que ele pudesse ter uma retaliação, mas isso acaba não aprovando, né? Mas ele acaba se exilando mesmo assim. E em resposta a todas essas manifestações, o governo vai publicar, né, em 13 de dezembro de 68, o AI-5, o Ato Institucional número 5, que é o maior limitador das liberdades individuais. Observem aí, né, as imagens que falam e que retratam, né, melhor dizendo, as manifestações que ocorreram durante esse período, tá? Em 68, ano aí que não acabou, né? Então, aí as várias manifestações, né? O AI-5 foi o principal instrumento da ditadura militar. Por quê? Porque ele cassava o mandato dos parlamentares, ele podia demitir juízes, ele poderia suspender garantias do direito do Poder Judiciário, ele poderia decretar, né, estado de sítio, estado de alerta total, e inclusive legitimando a violência como forma de manter a ordem, né? Podia emitir decretos que não precisavam de aprovação, tá? E mais do que isso, o AI-5 ele retira, ele suspende o direito de habeas pela defesa quando uma pessoa é presa, tá? Que ela pode inclusive responder em liberdade, até uma defesa justa, tá? Então até isso vai ser tirado. Então quem era preso nessa época não tinha direito a um advogado para te defender, ou liberdade, argumentar e tudo mais. Então era mais uma rede de liberdade, né? Inclusive agora liberdade de ir e vir, né? Poderia ser preso a qualquer momento. Tá? O Costa e Silva ele vai aí não saboreando muito do AI-5, né? Afinal de contas, no final aí do seu mandato, no final não, né? Em 69 aí no seu mandato, né? Ele vai acabar se afastado, né? Por motivo de saúde, que ele acaba sofrendo aí um derrame cerebral que vai tirar ele do poder. Né? E aí, pessoal, em meio a esse endurecimento do governo militar, cada vez mais esse limitar de liberdades individuais, vai gerar uma oposição que agora não vai estar mais articulada simplesmente ao partido, a MDB, mas vai ser uma oposição que vai pegar em armas, tá? Pelo PCB, pelo PCdoB, os partidos comunistas no Brasil, né? A Aliança Nacional Libertadora, a Vanguarda Armada Revolucionária, o movimento R8, né? Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a Ação Popular, e aí vão promover uma guerrilha urbana, né? Atacavam os militares, fugiam, né? Assaltos vão ser promovidos para poder financiar esses movimentos também. E aí, ou seja, é a sociedade civil se organizando por meio desses movimentos para tentar combater o regime militar. Tá? A LN e também o MR8 vão inclusive sequestrar o embaixador americano, tá? Em troca aí da libertação de alguns manifestantes revolucionários, né? Inclusive, dentre esses 15 que vão ser libertos, está o José Dirceu. Dirceu que vai ser um dos principais líderes do Partido dos Trabalhadores e que hoje cumpre pena, eu creio que agora está em liberdade já, por um dos maiores, que foi um mensalão do governo do Lula, né? Então, era aí um daqueles que lutavam, pelo menos tinha essa bandeira de lutar pela liberdade, né? E em meio a essas manifestações acaba sendo liberto aí, né? E os militares vão, pessoal, cada vez mais investir sobre a população, retirando dela os direitos e as liberdades. E nós vamos ver que isso vai ficar muito claro
principalmente a censura. Em outros governos a gente vai ver como, inclusive, a censura sobre os festivais de música, sobre a arte, sobre os jornais, sobre os meios de comunicação, tá? E nós vamos ver a partir das próximas aulas. Inclusive falando aí também do exílio de vários artistas que vão ser mandados para fora do Brasil, né? Vão ser considerados subversivos, inclusive com a introdução da pena de morte aqui no Brasil. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas já teve pena de morte. A gente vai ver com mais tranquilidade, né? Nas próximas aulas, né? Dos mecanismos que vão ser criados para controlar essa liberdade e principalmente para orquestrar toda a tortura, toda a perseguição, tá? Desde a Operação Bandeirantes até o DOPS, ou também conhecido como DO, Departamento de Ordem Pública e Social, o DOI-CODE também, tá? O Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, que é uma perseguição, pela tortura, né, pelo aprisionamento de todo inimigo político, inimigo público aí do regime militar, tá? E aí, em 69, o Costa Silva vai se afastar, tá? Em seu lugar aí vai ser nomeado uma junta militar, até que em seguida vai assumir o Brasil, né, o Emílio Garrastazu Médici. E aí nós vamos ver como que vai se dar o governo do Médici a partir da nossa próxima videoaula. Certo, pessoas? Dúvidas, sugestões, questionamentos, deixem nos comentários, entrem no fórum, participem, deem a sua contribuição para a nossa aula, para a gente enriquecer cada vez mais esse nosso espaço. Um abraço a todos, até a próxima.